Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema muito atual. Como é que a gente faz com o acesso dos pequenos a esse monte de informação e conteúdo violento que eles têm na mídia, nos videogames, em alguns jogos e até brincadeiras com os colegas? Será que isso é prejudicial? Será que isso é uma coisa só da infância e não vai influenciar nada na vida adulta dos pequenos? Então, tudo o que acontece na infância, que é a fase de formação de conceitos, de formação da personalidade, de formação da própria moral, né, das virtudes das crianças, isso vai ser levado para a fase adulta. Tudo que a criança aprende na infância é como ela vai lidar com essas questões na fase adulta. Então, a criança que tem acesso a muitos conteúdos de violência nessa fase dos 0 aos 6 anos e principalmente dos 3 aos 6 anos, nessa fase em que eles estão ainda transitando muito entre o universo da fantasia e da realidade, que eles estão formando os conceitos, que eles estão aprendendo sobre ética, sobre o amor ao próximo, sobre a vida em sociedade, ter acesso a esse tipo de conteúdo não só vai trazer muita angústia, pode trazer ansiedade, eles não entendem ainda muito bem, como também apresentar um pouco de conflito sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que isso traz para as outras pessoas. E aí acaba que na vida adulta as crianças podem ter certa dificuldade em ter empatia, a compreender esses conceitos, a exercer também aquele sentimento de piedade com o outro, porque ela cresceu, ela teve ali na infância aquilo como se fosse algo comum, essas atitudes agressivas, essas atitudes violentas, ela aprendeu como se fosse algo aceitável. Então, além de ser prejudicial ainda pela questão da maturidade, que eles ainda não têm como identificar que se está certo, está errado, qual que é a consequência daquilo, o que todo esse conteúdo violento traz, eles também podem ficar mais angustiados, mais ansiosos, podem sim se tornar mais agressivos, dado que eles têm esse exemplo, têm essa referência como algo natural que pode acontecer na vida deles, né? Então a gente pede ao máximo que os pais, educadores, evitem o contato da criança pequena, principalmente até os 6 anos, a esse acesso com conteúdos violentos. Isso não significa alienar a criança, dizer que isso não existe, se por acaso em alguma situação, na casa de um amiguinho ou no dia a dia a criança se deparou ali com aquela situação, falar isso não é nada, aí não, aí a gente tem que, dado que veio isso naturalmente da criança ou que aconteceu uma situação que toda a família ou que a criança se deparou com aquela realidade, aí sim os pais explicam, os pais mostram empatia, os pais mostram piedade, os pais explicam na linguagem da criança o que tudo aquilo significa, mas o que causa essa agressividade, o que causou no outro essa violência, por que a pessoa pode ter feito aquilo. Então aí os pais explicam quando vem naturalmente de uma situação espontânea, tanto da criança ou do cotidiano. Mas permitir ou até incentivar, que a gente vê aí algumas famílias que acham que não, é criança, ele vai entender, isso é fantasia, é exatamente aí que está onde a gente tem que tomar mais cuidado. Por estar na fase da fantasia, que a criança ainda não diferencia tanto a realidade do mundo fantástico, a gente permitir ou até incentivar, a gente pode estar plantando ali nos pequenos que aquilo é uma situação normal, que aquilo é uma atitude aceitável, que a gente tem que aquilo faz parte naturalmente do nosso dia a dia como algo normal. E não é, a gente sabe que não é, por mais que exista no mundo que a gente vive muita violência, não é normal, não é para ser aceitável e não é para a gente praticar isso no nosso dia a dia. Então, tomar muito cuidado, tem um estudo recente que mostrou quanto isso pode trazer prejuízos emocionais, psicológicos para os pequenos. Tomar muito cuidado aí com o acesso que as crianças têm no videogame, nas brincadeiras, nos programas de TV principalmente, proteger a infância, proteger os pequenos para que eles cresçam de um modo mais saudável. E agora a mamãe de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, até nosso próximo encontro.